Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 19. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me usa para falar com os meus irmãos. Eu quero ser uma ferramenta usada pelo Senhor nesta noite, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para a glória, para a honra, para o louvor do teu santo, bendito e poderoso nome, que assim seja. Quem concorda, diga amém. Graças a Deus. O meu relógio parece estar meio desregulado, né? Eu estou insistindo com noite e agora é 11 horas da manhã. Lucas 19:1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Primeiro ponto que eu quero parar e pensar com você: a importância da ação de Jesus. Jesus sempre chega, Jesus sempre aparece. Nesse momento ele está entrando na cidade de Jericó. Em outro momento ele esteve na cidade chamada Sicar. Em outro momento em Betsaida. Em outro momento em Corazim. E assim por diante. Ele sempre ia se movimentando. A Bíblia diz que ele é o verbo indica a ação, e eu acho importante todos nós pensarmos a partir desta direção. Pensarmos que Jesus ele está indicando, sendo ele o verbo na nossa vida, ele está indicando a ação. Nós não podemos deixar de agir. Nós não podemos deixar de ter atitudes. Quarta-feira nós fizemos a reflexão com a base de Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e ceio com ele, e ele ceia comigo. Aí nós resumimos a conversa em uma palavra: atitude. Hoje nós vamos conversar novamente, embora nós não estejamos num seminário chamado Atitude, mas mais uma vez nós vemos a história de uma pessoa que teve atitude. Então Jesus ele passou por Jericó, ele estava em Jericó, e em Jericó, enquanto ele atravessava a cidade, a Bíblia diz que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, quer dizer, não era qualquer pessoa, como muitos gostam de desdenhar do cristianismo. Muitos gostam de desdenhar e dizer: cristianismo é religião de pobre, de gente ignorante, de gente que não tem instrução, de gente que não sabe de nada. Já foi esse tempo. Aliás, eu acho que esse tempo nunca existiu. Nunca, porque desde os primórdios, desde lá, aqui nós estamos vendo na época um chefe de publicano, um homem rico seguindo Jesus. O próprio José de Arimateia, que era alguém conceituado na cidade, pedindo o corpo de Jesus. Então essa conversa é muitas vezes para desdenhar alguém e procurar menosprezar a fé alheia. Meu irmão, minha irmã, esse homem era chamado Zaqueu, era rico, era publicano, era influente, era alguém que tinha uma história, alguém que tinha um know-how que já o acompanhava. Não era qualquer pessoa. Mas veja que no verso de número 3, a Bíblia, o escritor Lucas, ele diz assim: o Zaqueu queria ver Jesus. E isso é algo que nós devemos de valorizar. Ele era alguém rico, ele era alguém importante, ele era alguém conhecido na cidade, mas era alguém que estava disposto a ver Jesus. Nós podemos pensar aqui, nós podemos imaginar, bom, vamos lá, ele queria ver, talvez ele estivesse, era uma multidão que acompanhava Jesus, talvez ele estivesse naquele grupo, José, aquele grupo de pessoas que nós conversamos outro dia mesmo aqui, talvez ele estivesse entre os curiosos, que só queria ver, só queria acompanhar o movimento. Talvez ele estivesse naquele grupo dos críticos, que só queriam ficar ali detonando, fritando, criticando, reclamando, murmurando. Nada bom, nada agrada, nada é legal, nada presta, nada serve. Talvez ele estivesse junto desse grupo, não sei, pastora Márcia. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus. Então nós não podemos
não temos condição de avaliar o certo, o motivo dele querer ver Jesus. Mas nós sabemos que ele queria ver Jesus. Então ele queria ver Jesus. E enquanto ele queria ver Jesus e Jesus passava, a Bíblia diz no verso 3 que ele era alguém de pequena estatura, ele era alguém baixinho, e ele não conseguia ver por conta do tamanho dele. A multidão, ela era tamanha que impedia que Zaqueu chegasse e conseguisse vislumbrar Jesus, conseguisse contemplar a pessoa de Jesus, fosse por curiosidade ou fosse por necessidade. Ele não conseguia. Então o que ele faz? Ele se posiciona e toma uma atitude. Você vê que a decisão dele, a atitude dele no verso de número 4 diz: ele correu adiante e subiu numa figueira brava. Veja que às vezes as dificuldades, eu falava pela manhã e vou repetir agora ainda nesse culto da manhã, falava às 8 da manhã, repito agora, às vezes a dificuldade ela fala, e ela fala alto, a dificuldade ela grita muitas vezes. A dificuldade, Gabi, ela nos convida muitas vezes a ficarmos parados. A dificuldade, ela diz para nós assim: você vai para a igreja para quê? Você acha que vai adiantar alguma coisa você ir para a igreja? A dificuldade, ela fala, viu? Nem perca seu tempo de procurar esse negócio de igreja, de ser crente, de Bíblia, de pastor. Não perca, é besteira. A dificuldade, ela fala para a pessoa: está vendo só? Ninguém te ama, ninguém te quer, todo mundo te esqueceu, todo mundo te abandona. A dificuldade, ela começa a falar alto, ela começa a falar forte, Robert, na vida de uma pessoa, e a dificuldade trava muitos. Muitas pessoas ficam travadas por causa da dificuldade. A dificuldade, ela tem esse poder de paralisar a pessoa, a ponto da pessoa olhar e ela dizer assim para si mesma: não tenho o que fazer, é o meu fim. Eu estou, como diz no jogo da sinuca, eu estou numa sinuca de bico, acho que é assim que fala, estou sem saída, estou sem saída. Não tenho saída. Ainda hoje nós cantamos aqui: o impossível não existe para Deus, o impossível não existe para aquele que crê em Deus. Então a dificuldade, ela pode paralisar muita gente, e ela tem paralisado muitas pessoas. Mas a dificuldade não pode e não vai paralisar você, amém? Ela não pode, ela não vai te paralisar. E a maior prova disso é que você saiu da sua casa, você veio para cá. Se for conversar com cada um, vai ter pessoas que vão colocar problemas assim dos mais difíceis de se resolver. Mas aliado ao problema está a sua atitude de sair da sua casa e de vir para o templo. A Bíblia diz que o Zaqueu, ele tinha a dificuldade. Quais eram as dificuldades? A estatura dele. Quais eram as dificuldades? A multidão. Quais eram as dificuldades? Ele era rico, ele era publicano, ele não era bem visto no meio da sociedade, porque muitos acabavam extorquindo a população quando na hora de pagar os impostos e assim por diante. Ele tinha ali todos ou muitos motivos para voltar para a casa dele e dizer: eu tentei, mas não dava. Eu era baixinho, a multidão ela era gigantesca. Eu até pensei, mas começaram a olhar para mim meio torto, meio desgueio, começaram a olhar de um jeito. Eu acho que eu não estava sendo bem-vindo ali naquele lugar. Eu caí fora, eu voltei para casa. Ele tinha motivos de sobra para dar as desculpas dele. E quer que eu fale uma coisa? Se tem alguém bom em dar desculpas, esse alguém somos eu e você. Quando nós queremos dar desculpas, nossas desculpas são as melhores. Ninguém tem uma desculpa melhor do que a nossa para dar. Nós arrumamos cada desculpa. Quando nós não queremos, é assim que funciona. Quando uma pessoa quer, ela se ajusta, ela dá um jeito, ela corre, ela desdobra, ela se vira, faz igual o Zaqueu. Correu, passou adiante, subiu na árvore. Quando uma pessoa quer, ela faz
o possível e impossível. Quando ela não quer, ela dá uma desculpa, daquelas desculpas assim que são as melhores. E ela consegue convencer a si mesma que a desculpa dela é uma boa desculpa. Mas na verdade, não passa de uma desculpa. Então, nós temos que olhar, domingo, 13 de junho, vamos começando mais uma segunda, mais uma semana, prontos para mais uma semana de luta, de batalha, e você tem tanta coisa para resolver na sua vida. Você tem coisa para resolver na sua família, você tem coisa para resolver no teu trabalho, na tua empresa, você tem coisa para resolver com seus filhos, no seu casamento, você tem coisa pessoal para resolver, você tem tanta coisa para resolver. E se você não se atentar, se você não tomar o cuidado, você fica parado. E você vai vendo as horas passando e os dias passando e não se posiciona mediante a dificuldade. Então, é se posicionar mediante a dificuldade. Ele viu que Jesus estava passando naquele lugar, desejou ver Jesus, a multidão atrapalhava, não colaborava, mas ele vai e ele sobe numa árvore, ele corre e ele sobe numa árvore. Com outras palavras, resumindo a conversa, ele teve atitude. E toda pessoa que tem atitude, ela tem a atenção de Jesus voltado para ela. O cego no caminho de Jericó, ele foi um desses. Ele gritou. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando naquela região, ele começou a gritar e falavam para ele: fica quieto, cala a boca. E ele gritava, a Bíblia diz, ainda mais alto, até que Jesus parou, chamou ele: o que é que você quer que eu te faça? A atitude dele chamou a atenção de Jesus. A atitude daquele cego chamou a atenção de Jesus. Veja, olhe bem como que funciona a atitude na vida de uma pessoa. Então, o Zaqueu, ele corre, ele sobe, ele procura se posicionar no melhor lugar. Verso de número 5 diz assim, quando Jesus chegou até aquele lugar. Que lugar? O lugar onde o Zaqueu estava. Você vê que Zaqueu, ele produziu ali a circunstância para se encontrar com Jesus. Você vê que o Zaqueu, ele se movimentou a ponto de Jesus parar para olhar para cima da árvore, para dirigir a ele a palavra. Você vê como que quando a gente quer, não tem jeito de dar errado, porque a intenção de Deus é que nós sejamos abençoados. A intenção de Deus é que nossa família seja abençoada. A intenção de Deus é que aquilo que nós desejamos, ele aconteça. Então, quando nós colocamos a vontade aliada à ação, à atitude, à prática, Deus vai nos respondendo. A Bíblia diz, verso 5, quando Jesus chegou para aquele lugar, olhou para cima, disse ao Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu, desça depressa. Chamou a atenção. A multidão estava lá. Quem ouviu a voz de Jesus em meio à multidão? O Zaqueu. Por quê? Porque ele estava no meio da multidão, mas entre a multidão ele estava se destacando. Se ele era um curioso no início, nós não podemos afirmar, mas também não podemos negar. Se ele era um curioso no início, a partir daquele momento, ele começa a ter a história dele mudada, transformada. Desce porque eu quero ir na sua casa, eu preciso ir na sua casa, eu tenho que ir na sua casa. Aí o verso de número 6 diz assim, ele desceu como? Rapidamente. Por quê? Porque quando Jesus chama a pessoa tem que atender rapidamente. Tem pessoa que fica procrastinando, fica enrolando, fica demorando. Tem pessoa que fica avaliando, desce Zaqueu, espera aí que eu vou orar para ver se é de descer mesmo ou não. Tem gente que está buscando uma resposta em Deus, aí quando Deus vai dar a resposta para a pessoa, ela fala, eu vou orar para ver se a resposta, eu vou orar para ver se o que eu orei é do Senhor ou não é. Meu Deus, quanta complicação, quanta dificuldade, quanta barreira, quanto obstáculo para ter um encontro com o agir de Deus na vida. Desce Zaqueu, a Bíblia diz que ele desceu rapidamente. Mais do que descer rapidamente, ele
recebeu Jesus com alegria. Duas coisas que nós estamos pensando junto. A Bíblia está aberta e nós estamos pensando junto sobre a história de uma pessoa. Ele teve atitude, ele não deu desculpa, ele enfrentou os obstáculos, ele se posicionou para ver Jesus. Quando ele tem a oportunidade de ouvir Jesus, ele dá a resposta para Jesus rapidamente descendo. Quando ele desce, ele não desce emburrado, chateado, irritado, zangado, mal-humorado. Muito pelo contrário, ele desce cheio de alegria. Você vê como que é importante quando uma pessoa ela está disposta a sentir a presença de Deus, a receber a visitação de Deus, a ser tocada por Deus de alguma maneira, a alegria no coração dela. Desce Zaqueu, ele desceu rapidamente. Como? Com alegria. Desceu com alegria, recebeu Jesus com alegria. E o povo, pastor, verso de número 7 diz, olha, o povo continua sendo povo, irmão. O povo é uma luta que nós temos que aprender a lidar com o povo. O povo viu isso, começou a se queixar, dizendo, ele se hospedou na casa de um pecador. Olha o povo. O Zaqueu, querendo se encontrar com Jesus. O Zaqueu, querendo agora ter uma nova vida, uma nova história, passar por uma transformação. O Zaqueu, esperando que uma coisa tremenda acontecesse na vida dele e na família dele. O Zaqueu, recebendo Jesus na casa dele. O povo, agora achou de ir na casa de gente pecadora. Agora achou de ir na casa de gente problemática. O povo tarimbando tanto Jesus quanto o Zaqueu. Por isso nós temos que aprender a lidar com o dia a dia. Porque às vezes nós vamos ser tarimbados, irmão. Às vezes nós vamos ser marcados de um jeito sem dó. E as pessoas não têm dó, as pessoas não têm misericórdia. Quando a pessoa escolhe tarimbar alguém, ela vai sem dó. Você já viu em vídeo ou até mesmo pessoalmente marcar um boi? Taca na brasa lá o ferro, que eu não sei como que chama, o selo, marca, sei lá como que é. Taca na brasa, aí vai. Já viu? Quem já viu? Tem que ter dó, não tem? Tem que ter dó para fazer aquilo lá? Hã? Tem que ter dó nada. Eles vão e ainda dão risada. É assim. Então tem gente que trabalha desse jeito. Não tem dó. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que colocar os olhos fixamente em Jesus. Porque se você for ficar parando e olhando e tentando ouvir o que as pessoas à sua volta dizem, você talvez não vá seguir a sua caminhada. Você talvez vá desanimar. Você talvez vá entristecer. Porque as pessoas, elas por vezes acabarão falando, mas você está indo para a igreja? Você, e vão te arrebentar. Por isso que às vezes alguém passa a hora e fala, eu vi fulano, eu vi Beltrana lá na igreja, agora vai na igreja? Mas é agora, graças a Deus, agora é a hora. E nós temos que aprender a lidar com essa situação. Temos que aprender a lidar com esses obstáculos que aparecem aí. O Zaqueu estava recebendo Jesus na casa dele. Meu Deus, é Jesus na casa dele. A oportunidade da mudança, a oportunidade da transformação. Mas ele está na casa de um pecador. Pronto, os religiosos, os entendidos, os teólogos da época, aqueles, os sabidões ou sabichões, ali, tecendo críticas. Verso 8, Zaqueu, comportamento de Zaqueu, diante de Jesus, diante da crítica, diante das adversidades. Zaqueu levantou-se, disse para o Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens para os pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então ele está dizendo assim, o que eu tenho, o que eu ajuntei, eu estou dando metade para os pobres. Pode ser que no decorrer da minha caminhada eu tenha extorquido alguém. Se eu extorquir alguém que se sentiu extorquido, com toda certeza vai gritar, vai me procurar, vai dizer, vai se manifestar. E aqueles aos quais eu extorqui, eu vou devolver
não apenas aquilo que eu extorqui, mas eu vou devolver 4 vezes mais. Ele está se posicionando e dizendo: eu quero viver uma nova vida. Se antes eu não via a necessidade das pessoas, agora eu quero começar a enxergar e atender a necessidade, ou na necessidade das pessoas. Se antes eu vivia de maneira injusta, de maneira ilegal, de maneira a produzir o mal a alguém, a partir de agora eu não quero mais lesar ninguém. Eu quero viver uma nova vida. Isso aí é um encontro com Jesus. O encontro com Jesus promove na vida das pessoas exatamente isso. A pessoa começa a entender que ela precisa de ajuda, mas que outros também precisam de ajuda, e logo começa a se colocar à disposição de outros. Logo começa a se colocar. Eu falei com você um pouco disso quando nós fomos consagrar as contribuições. É se colocar no lugar, é ajudar através de serviço social, fazendo algo no dia, no decorrer da semana, do mês, é doando 1 quilo de alimento, é cortando o cabelo e assim por diante. Quantas coisas que nós podemos fazer ajudando, alinhados com a igreja que nós congregamos, quanta coisa nós podemos fazer. Então agora ele passa a viver uma nova vida voltada para as pessoas e passa a viver uma nova vida sem defraudar ninguém, sem fazer mal para as pessoas, sem ludibriar, sem enganar ninguém. Começa um processo de transformação. É interessante que no verso de número 9, Jesus está dizendo: hoje houve salvação nessa casa. Hoje quando? Em primeiro lugar, quando se abriu a porta para que Jesus pudesse entrar. Em primeiro lugar, quando foi dada a Jesus a oportunidade de trabalhar naquela casa, naquela família, houve salvação. A atitude do Zaqueu produziu salvação naquela casa. O arrependimento do Zaqueu, a vontade de fazer a coisa certa do Zaqueu, produziu salvação naquela casa. Você vê como que quando nós tomamos atitudes voltadas para a palavra de Deus, voltadas para fazer o que é correto, a salvação ela vai sendo manifesta. Você vê que a salvação ela é um conjunto de fatores, todos eles ligados ou interligados um ao outro. Nós vamos sendo salvos, mas ao mesmo tempo que nós vamos sendo salvos, nós vamos entendendo que outras pessoas precisam de salvação, e nós vamos nos colocando à disposição daqueles que hão de herdar o reino. Nós vamos entendendo que nós não estamos aí destacados para ficar sentado numa cadeira, ouvir e voltar para casa. Não, nós vamos entendendo com quantas coisas nós podemos ajudar, contribuir e fazer. O Zaqueu, ele prontamente se posicionou. Começa agora uma nova vida, uma nova história, e Jesus fala: a salvação hoje entrou nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, ou seja, acreditou também, filho na fé. Ele não era filho de Abraão, biologicamente falando, ele era filho na fé, filho de Abraão através da fé. Ele é filho da fé. Aí o verso 10 diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, meu irmão, minha irmã, a salvação ela está aí para todos. A mudança de vida, a transformação está aí para todos. Deus ele está estendendo as mãos para todos nós nesses dias. Todos nós estamos tendo a oportunidade da mudança, da conversão, da transformação. Agora, quarta-feira eu resumi a conversa nossa em uma palavra: atitude. Hoje eu vou resumir novamente a conversa em uma palavra: atitude. O Zaqueu ele teve atitude. Ele se posicionou. Não dá, nós podemos imaginar, não dá para afirmar. Eu, pelo menos, não tenho condição de afirmar. Mas dentro do Zaqueu havia uma luta, havia uma guerra. Dentro do Zaqueu havia uma inquietação. Dentro do Zaqueu alguma coisa não estava bem. Por isso ele foi até Jesus, ele queria ver Jesus. Quem sabe se Jesus me der uma oportunidade, e Jesus deu a ele a oportunidade. Na casa dele, ele vai e ele se apresenta: eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu tenho muito mais do que eu preciso, eu posso ajudar outras pessoas. E pode ser que eu tenha feito mal, extorquindo pessoas. Se eu fiz isso a alguém, eu estou tomando a decisão:
4 vezes mais eu vou devolver àqueles que eu extorqui. Veja, a atitude de alguém que queria uma mudança de vida, a atitude de alguém que queria transformação, a atitude de alguém que queria viver uma nova história. Zaqueu era um homem que viveu uma nova história, porque ele teve a atitude de quem queria viver uma nova história. Fica a lição para nós, fica o exemplo para nós, começando o dia, começando a semana, podendo pensar sobre a vida de alguém que tomou a decisão de viver uma nova história e viver uma nova história. Pastor, eu vim para cá, minha casa não está bem, minha família não está bem, minha empresa não está bem, meus negócios não estão bem, meu nome está sujo, está no Serasa, no SPC, pastor, eu estou mal fisicamente, pastor, eu não estou legal, pastor, pensa alguém que está com problema na fila, esperando a oportunidade para entrar na minha vida, sou eu, pastor, é problema de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado, mas você veio para cá, você tomou a atitude de vir, você saiu de sua casa, você venceu e veio. E você ouviu a mesma palavra que eu ouvi, que quem acompanha online ouviu. Todos nós estamos tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem que diz: tenha atitude de quem quer viver uma nova história, porque Jesus está passando por aqui. E Ele para ouvir e para falar com aqueles que têm atitude de mudança. Que Deus te abençoe, te ajude. E que daqui a pouco, nas próximas horas, nos próximos dias, nas próximas semanas, nós possamos ouvir testemunhos. Pastor, eu estava parado, travado, paralisado, eu estava emperrado, a coisa estava feia para o meu lado, mas eu ouvi a mensagem, eu ouvi a voz de Deus. Deus usou o Senhor para falar comigo. Eu me posicionei e eu estou vivendo agora uma nova história em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Está dando tudo certo, Deus está com você, Ele te trouxe aqui, você aceitou o chamado dEle, você veio, agora, irmão, é com você. Agora você vai para a sua casa e lá na sua casa você vai fazer o que é de você fazer. E deixa que Deus vai trabalhar, Deus vai mudar, Deus vai agir. Ele vai operar, amém? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos e levar seu pensamento a Deus e começar a conversar com Deus nesse momento. Converse com Deus agora, converse. Abra o coração. O Zaqueu, ele subiu naquela árvore. A atitude dele de subir naquela árvore falou tudo, contou tudo. A atitude do Zaqueu contou tudo. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro e eu abençoo meu irmão, minha irmã, os que estão aqui no templo, os que estão online, eu abençoo, eu profetizo a vitória, a mudança, a transformação. Talvez, ó Pai, pessoas que estão aí lutando, buscando uma mudança, buscando a Deus algo diferente, Pai. Talvez vem para cá oprimidos, totalmente, ó Deus, opressivos, ó Deus, por conta das dificuldades, ó Pai, totalmente cheio de dores, de marcas, mas eles vieram para o lugar certo, eles estão ouvindo a pessoa certa, a palavra certa. O Senhor está aqui, e eu tenho a certeza que toda tristeza, toda dor, toda mágoa, toda raiva, toda ira, toda cólera, toda dor, todo pranto há de ser transformado, há de ser mudado em alegria, em vitória, em satisfação plena em Cristo Jesus. Oro, abençoo cada irmão, abençoo cada irmã, em nome do Senhor Jesus, cada casa e cada família, que uma mudança profunda comece a acontecer, Deus, a partir da palavra, que uma mudança profunda comece a acontecer na vida, na casa, na família do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus, eu oro, repreendo o mal, repreendo aqueles espíritos ruins que ficam minando a força e a fé do meu irmão, da minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre essas vidas
Hoje a salvação está entrando nessa casa, a salvação está entrando nessa família. Hoje o milagre, hoje a resposta está sendo encaminhada. E você que recebe, você que toma posse da bênção, diga amém, diga graças a